desses assuntos sobre a política brasileira, a terceira via, a crise entre os poderes e também sobre a eleição polarizada. Eu converso agora com um advogado especializado em direito eleitoral, Cristiano Vilela. Doutor, seja bem-vindo. Como vai o senhor? Uma boa tarde. Deixa ele fazer um questionamento, porque eu tenho a impressão que estamos em campanha, obviamente que não declarada, não sob a lógica da legislação eleitoral, mas o senhor considera que esta campanha será do ponto de vista de questionamento de legislação, de campanha antecipada, de irregularidade aqui ou ali, ou seja, essa troca de acusações entre, sobretudo, as duas candidaturas que estão mais à frente, muito maior do que tivemos no passado? Eu não tenho a menor dúvida, Piotr. A gente está podendo sentir desde o princípio, desde o ano passado, uma grande polarização, ânimos latentes. E eu não tenho dúvida que, de agora em diante, esse clima tende a esquentar ainda mais. E vamos ter as eleições mais polarizadas, mais disputadas, mais brigadas do ponto de vista judicial dos últimos tempos, sem dúvida. O senhor acha que foi aquela decisão do ministro Fachin, quando ele não reconheceu a Justiça de Curitiba como exatamente o local certo para fazer o julgamento em relação ao presidente Lula e zerou o processo, né? Não absolveu, mas zerou o processo contra o presidente Lula, o que o trouxe com condições, até porque ele estava justamente sobre a lei do ficha limpa, não podia se candidatar. É ali que começa todo o processo, que starta, digamos, que começa esse processo, essa discussão um pouco acima do tom da média das eleições? Eu vejo que é um conjunto de elementos que, na verdade, vem desde o ano de 2013, com as manifestações, do ano de 2016, com o impeachment da presidente Dilma, que de alguma forma não foi muito bem digerido por alguns segmentos políticos, um governo de crise como o governo Michel Temer, que na metade do seu governo acabou tendo sérios problemas de crise, a ascensão do presidente Jair Bolsonaro, uma figura muito polêmica, muito tendente ao embate, depois o ressurgimento do ex-presidente Lula também, renascido por conta dessa decisão da Justiça, que fez com que ele retomasse a disputa eleitoral. Então eu vejo uma sequência de atos que faz com que o clima esteja realmente muito quente, muito forte e muito antagônico. E a dificuldade que uma terceira via, que algum segmento mais moderado teve e que até o momento apresenta grande dificuldade para crescer nas pesquisas de opinião. Aliás, vamos falar então da terceira via e do posicionamento que a gente viu agora do presidente Jair Bolsonaro. Eu não vou usar a expressão ridicularizar, mas ele simplesmente descarta essa discussão de AI-5, até porque, obviamente, isso está parado no tempo. Nem existe esse instrumento legal na Constituição brasileira, reforçado pelo vice também, que faz uma ironia ali. Tem gente que ainda fica falando de foice e martelo, obviamente se referindo aos partidos mais à esquerda, que tem essa simpatia com o socialismo, o comunismo e por aí vai. O senhor acha que esse posicionamento do presidente é eleitoral, ou seja, ele está visando esse novo momento, ou é uma percepção da sociedade que o presidente não está abrindo mão mais agora de entender, não, esse é o processo democrático, nem vai fechar poder nenhum. A discussão é tensa, a gente sabe, aliás, tem sido em alto nível de temperatura, não necessariamente institucional, mas o senhor acha que houve uma mudança nessa posição? A eleição vai, digamos, escapar, pelo menos vai fugir daquele embate de ditadura militar, da época do regime de exceção, de AI-5, de um poder se sobrepor na outra? Olha, eu pessoalmente torço para que isso ocorra. Eu vejo que esse tipo de discussão, AI-5 de um lado, comunismo do outro, são elementos que já passaram elementos de estudo da história do Brasil e do mundo. Mas, infelizmente, eu vejo que nesse momento, de um lado, nós temos o presidente Bolsonaro com uma grande força popular, mas também tem uma rejeição muito forte de outros segmentos. De outro lado, o presidente Lula na mesma condição, de uma grande força, mas também de uma grande rejeição. E eu vejo que esses dois segmentos mais robustos do ponto de vista político, do ponto de vista eleitoral, tendem a buscar uma monopolização do debate. Nesse sentido, esse tipo de discussão não dá elemento, não dá oxigênio para que surja qualquer tipo de candidatura intermediária. Nesse ponto eu vejo que o adversário ideal para o Lula é o Bolsonaro e o adversário ideal para o Bolsonaro é o Lula. O senhor acha que o ex-governador João Dória pode ter algum êxito do ponto de vista legal de conseguir reverter uma decisão que seja da cúpula do partido dele de se associar a outro na eventualidade, claro, da escolha da senadora Simone Tebet como esse nome de terceira via, independentemente da viabilidade eleitoral, mas ele já está se mostrando contrário a qualquer possibilidade que não seja o nome dele. O senhor acha que, do ponto de vista legal, ele pode, digamos, ir contra uma decisão da cúpula partidária? Olha, ele até pode ir contra essa decisão. É algo realmente muito difícil, né, de se concretizar.
é algo que realmente seria histórico você ter uma decisão que viesse a se contrapor a uma decisão final do partido, até porque o processo de prévias, ele é um processo interno do partido. Ele deve ser respeitado, a justiça comum, ela está aí para que seja feita a apreciação sobre a adequação do cumprimento do Estatuto do partido. Agora, do ponto de vista da Justiça Eleitoral, quem define quem serão os candidatos é a convenção partidária. E a convenção partidária, ela é soberana. Ela não precisa se restringir ao que foi deliberado lá atrás pelas prévias. Então, nesse sentido, se houver alguma decisão judicial que diga o contrário, que diga que o que foi escolhido nas prévias deve prevalecer, vai ser realmente uma grande novidade do ponto de vista do direito eleitoral. Doutor, só uma última questão. Quer dizer, então, que se a convenção do partido, que é a última palavra daquele partido em relação a quem será o candidato ou se vão apoiar um outro, ela, do ponto de vista legal, hoje ela está muito acima da lógica das prévias. As prévias é um processo interno. A convenção é o partido falando para fora qual é a decisão dele em relação àquela eleição, é isso? Exatamente. Tá. As prévias, elas são um processo interno dentro do partido. Doutor, obrigado pela gentileza da entrevista. Satisfação, mais uma viu? vez.